Oi, olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leilane e esse aqui é o meu canal, é Puro Luxo Artesanatos. Esse é um canal de costura, né? E eu tenho um ateliê também que se chama Puro Luxo Artesanatos. Eu faço trabalhos de patchwork, costura criativa. Eu gosto bastante de fazer tapetes, eu vendo muitos tapetes, jogo de cozinha, jogo de banheiro. Eu faço puxa-saco para cozinha. Eu faço bandô de cozinha, faço bolsas, alguma coisa de bolsas, né? Então, faço bastante coisa. Eu faço aventais, bastante aventais. Eu tenho aqui bastante aventais para fazer. Esse aqui é para um clube de mães aqui da minha cidade, olha que lindo. E eu vim contar hoje para vocês um pouquinho da minha história. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, um pouquinho da minha história. Como tudo começou, né? Como o artesanato começou na minha vida. Na verdade, o artesanato ele não começou na minha vida, porque eu já nasci no meio do artesanato. A minha mãe é professora de artesanatos. Ela sempre deu aula a minha vida toda, até antes de eu nascer. Ela foi professora por mais de 30 anos de artesanatos. E ela dava aula de crochê, tricô, bordados, todos os tipos de bordado. Bordado em fita, com cianinha, ponto cruz, o vagonite, que era um bordado que uma vez, né, quando a gente era pequeno, tava super em alta, minha mãe bordava muito. Então eu já cresci no meio do artesanato. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que se chama Roberto. Então a gente ia junto com ela, né, nos cursos, ela levava a gente, que era numa cidade vizinha da gente, que dá uns 12 quilômetros aqui, que lá que ela dava cursos. Dava também curso aqui na nossa cidade, nos colégios de artesanato, né, pela prefeitura. Então eu nasci no meio. Eu profissionalmente, eu comecei a vender o meu artesanato, né, para ganhar dinheiro, faz uns 5, 6 anos, né, que tudo começou assim, que eu profissionalizei o meu artesanato, de montar o meu ateliê como para empreender mesmo, como fonte de renda. Foi quando meu filho nasceu, o Miguel, que hoje ele já tem 6 anos. Então foi ali que eu comecei a vender, porque eu tinha saído do meu emprego, daí eu engravidei do Miguel, e ninguém contrata, né, alguém com um filho bem grávido. Foi bem difícil. Daí na minha cidade não tinha creche. Eu morava na cidade vizinha que eu moro agora, e lá não tinha vaga na creche pro Miguel. Então eu não tinha com quem deixar ele, porque minha mãe também dava os cursos e ela não podia ficar com ele. Então eu comecei a vender os meus artesanatos, o que eu sabia fazer, né? Então, desde nova, eu aprendi com a minha mãe, eu bordava ponto cruz, bordava vagonite com ela, né? E mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, então eu decidi que eu queria aprender a fazer crochê e tricô. Então ela me ensinou a fazer crochê e tricô. Até hoje eu tenho meu primeiro tapete de crochê guardadinho lá. Fiquei muito orgulhosa de mim, porque era um tapetão enorme, quase de 2 metros. Uma passadeira. Então eu tenho até guardado até hoje. E eu tenho uma irmã mais velha também, que nós temos 11 anos de diferença. E um irmão gêmeo, como eu mencionei, o Roberto. E essa minha irmã, ela não sabia fazer crochê. Então, quando eu comecei a fazer crochê, ela também quis aprender. Ela só sabia fazer os bordados. Então ela também começou no mundo ali do crochê, junto comigo, por causa que eu tive interesse. E eu sempre queria aprender uma coisa diferente que minha mãe fazia. Eu aprendi quase de tudo que a minha mãe fazia. Cada bordado, cada coisa que ela fazia, eu queria aprender também. E ainda tinha coisas que minha mãe não fazia que eu também queria aprender. Eu sempre fui muito interessada no mundo do artesanato. Sempre gostei muito. E sempre gostei muito de produzir as minhas próprias coisas, sabe? Fazer eu mesma. Eu gostava muito da Barbie, né? Agora tem o filme da Barbie. Mas eu gostava muito da Barbie. E eu costurava as roupinhas delas. A gente fazia de crochê, eu fazia tapetinho de crochê para minhas Barbies, né? E a minha avó era costureira. Ela costurava roupas, não para fora, mas
Pra nossa família, assim, era ela que costurava e fazia tudo. Ela gostava muito da costura. Assim como a mãe dela também costurava. Antigamente era bem comum as mulheres costurar em casa, né? E a minha mãe não aprendeu a costurar com a máquina, em máquina. Então ela ficou mais no mundo dos tricôs, dos crochês. Mas eu sempre tive muita vontade de aprender. Eu sempre falava que um dia eu ia fazer um curso. Então quando o Miguel nasceu, eu já bordava chinelos. Porque como eu sempre queria aprender sempre uma coisa nova, lá onde é que na loja que a minha mãe dava cursos, a dona fazia chinelos para vender. E eu pedi para ela me ensinar e ela me ensinou. E eu comecei a fazer chinelos, mas fazia para minha mãe, para minha irmã, minha tia, né? Enfim, para nós de casa que eu fazia. Então, quando o Miguel nasceu, eu falei para minha mãe, eu vou começar a fazer chinelos para vender, né? Porque é uma renda extra, todo mundo me pedia, todo mundo achava bonito, então comecei a fazer os chinelos bordados para vender. Quando ele nasceu, ele era bebezinho, eu fiz muito chinelo. Muito, eu fazia muito chinelo mesmo, bastante. Daí fiz aqueles chinelos de inverno, vendia muito, muito chinelo mesmo. Então quando eu tinha uns 2 aninhos, eu queria aprender uma coisa a mais, porque eu sempre fui muito queria aprender costura e queria aprender mais coisas. Então eu descobri o feltro. Eu gostei muito do feltro, eu sempre via na internet as coisas e fui aprender na internet, eu mesma. A minha mãe também, ela nunca fez curso nenhum, ela que foi indo e foi fazendo, e antigamente tinha os livros, ela ia comprando e assim ela ia aprendendo. E eu também fui assim, só que agora no nosso tempo é muito mais fácil, tem a internet aqui, então eu peguei os vídeos do YouTube e comecei, procurei os moldes e fui querer aprender. Daí eu comecei a fazer feltro. E era bem na época do Natal, e daí eu comecei a fazer uns de Natal, uns Papai Noel pra pendurar, pra botar na porta, pra pendurar no pinheirinho. Então, a minha irmã disse, deixa que eu vou levar, porque ela trabalha no hospital, deixa que eu vou levar pra mostrar pras meninas lá. Eu disse, isso, leva então. Ela voltou sem nada e com mais pedidos. Aí eu tive que fazer mais, eu comecei a fazer mais. E é ali que eu comecei a entrar no mundo da costura, eu sempre procurava uma coisa diferente. Aí eu comecei a fazer guirlandas, né? Comecei a fazer esses aqui que já eram de tecidos. Esses pra pendurar, esses móveis. Eu fazia muito móvel. E daí foi através desses móveis, então, que eu quis começar a costurar, porque eles precisam, que nem essa galinha, ela precisa de costura, olha, né? Que legal. E daí as guirlandas também que eu fazia, porque eu pedi muito guirlanda de gatinho, com flores, e daí até então eu fazia os fuxicos. Então foi ali que eu fui entrando no universo da costura. Daí um dia das mães, o meu marido me deu uma máquina de costura. Eu sou casada com o Mário, esse é o meu marido há 12 anos. E ele me deu uma máquina de costura, daquelas pequenininha, bem domésticazinha. Ela era desse tamanhinho assim. Eu não tenho mais ela porque eu vendi pra minha cunhada depois pra mim comprar minha máquina maior. Então ali eu comecei a fazer esses móveis, os pesos de porta, as guirlandas de porta, né? Eu tenho até hoje esses 2 sapinhos que eu fiz, eles não estão perfeitos, porque foram os primeiros pesos de porta que eu fiz. Os primeiros pesos de porta que eu fiz. Na máquina que eu comprei, naquela maquinazinha pequenininha. Eu não, que eu ganhei do meu marido, né? Ó. Então eles ainda estão meio... não tão perfeitos, mas... eu fui aprendendo sozinha, né? Eu não fiz curso nenhum de costura. Eu fui olhando mesmo no YouTube, fui seguindo mulheres, começando a seguir. Nem tinha muito Instagram quando eu comecei a fazer a costura 6 anos atrás, né? Então, e daí eu ia fazendo e ia vendendo, assim, para conhecidos, para vizinha. Que a minha irmã levava ali no hospital, que ela trabalhava, né? Daí as pessoas iam pedindo mais coisas. Daí eles pediam, tu não faz tal coisa, tal. A Leilani ia lá e fazia, porque naquela época eu ainda não sabia, né, pra gente, que o certo é a gente escolher uma coisa pra gente fazer, o nicho da gente. Naquela época eu fazia de tudo, e eu também tinha muita vontade de aprender de tudo. Nós artesãs somos assim, né, a gente tem muita vontade, a gente quer fazer de tudo um pouco, porque a gente é muito criativa, a gente gosta muito, né, sempre quer estar fazendo uma coisa nova.
Nessa época, eu ainda fazia assim, não como mesmo profissão, sabe? Eu tinha o Miguel era pequenininho, então eu não tinha ninguém para me ajudar a cuidar dele, então eu que carregava ele para cima e para baixo, né? Meu marido trabalhava o dia inteiro. E eu carregava ele pra cima e pra baixo. Se eu tinha que fazer uma entrega, eu levava ele junto. Se eu tinha que comprar tecido, eu levava ele junto. Então, mas eu fazia assim mais de vez em quando, sabe? Se me pediam, eu fazia. Não tinha costume de deixar muita coisa pronta, né? Ou fazia uma coisa de vez em quando, daí se tinha pronta, daí às vezes iam lá em casa também pedir. Mas não era uma coisa assim, eu tenho que costurar pra ganhar dinheiro. Era um extra, era pra ajudar. Se às vezes o Miguel precisava de uma roupinha, às vezes eu já comprei imóveis, uma vez eu queria comprar um guarda-roupa novo, então eu comprei só com o dinheiro do meu artesanato, né? Eu comprava minhas roupas e assim foi indo, né? Só que daí o meu marido, ele ficou doente. Há 4 anos atrás, a gente descobriu que ele tinha um tumor no cérebro. Agora já fazem 4 anos e foi muito difícil para nós, porque aqui na nossa cidade eles não descobriam certo o que que era. Demorou um tempo até eles descobrir o tipo do tumor, porque era um tumor diferente, era um cavernom. Então foi bem difícil. E daí o que que eu fiz? Meu marido ficou em casa por um longo período de tempo. Então eu peguei e disse assim, não, agora eu vou fazer para vender, para ajudar em casa mesmo. Daí comecei a produzir bastante, muito. Daí a minha mãe disse assim, tu tem que trocar de máquina. A máquina já é pequena, porque eu comecei a fazer tapetes. Aqui na nossa região vende muito bem, que aqui eu sou do sul, capas de térmica, pro chimarrão. E a minha maquinazinha tava pequena, ela não ia, não costurava, porque era muito coisas grossas, né? E eu queria também uma outra máquina por causa do caseado, que a minha só era ponto reto. E zigue-zague ela tinha. Daí a minha cunhada disse, eu compro a tua máquina. Daí eu vendi pra ela pelo preço que o meu marido comprou, porque ela tava novinha. Hoje eu me arrependo, eu queria ter guardado ela, mas tá na família. E comprei então uma máquina nova, minha mãe me ajudou também. E eu comprei uma máquina nova, uma Singer, que faz com pontos decorativos. Então essa eu tenho até hoje, é a que eu mostro nos vídeos, que eu faço os caseados, que eu faço os bordados. E eu fiquei muito feliz, e desde ali então eu comecei a participar do grupo da minha cidade lá que eu morava, cidade do lado, de artesanatos da prefeitura, que eles levavam a gente nas feiras, a gente podia ir na praça. Então eu comecei a ir nesse grupo e comecei a ir na praça vender minhas coisas. Eu sempre comecei a deixar coisas prontas, né? Eu fazia guirlandas, espécies de porta, esses móveis, algum tapete, comecei a fazer capas de térmica, comecei a fazer os panos de prato. E tudo sozinha. Uma vez eu fui fazer um curso porque eu queria aprender o patchwork, que eu achei difícil vendo alguns vídeos no começo. E daí eu fui 2 aulas, eu desisti. Senão eu mesmo. E daí comecei, né, a olhar os vídeos e comecei a fazer. E hoje eu sei quase fazer um pouco de tudo. Fui me especializando sozinha, né? Então, e daí ali eu comecei a vender nas feiras. A gente até foi numa feira grande que teve na cidade com esse grupo que a gente ganhava desconto nos estantes. Era economia solidária. Esse grupo me ajudou muito, mesmo, porque eu comecei a conversar com as outras artesãs, né, que já estavam há mais tempo. E foi ali quando meu marido estava doente que foi que eu comecei, porque eu disse, não, eu tenho que ajudar em casa. E eu não tinha como sair para trabalhar com o meu filho pequeno e o meu marido doente, que ele precisava de mim, ele tinha convulsões, então ele precisava bastante de mim. A minha mãe ia bastante nesse período lá me ajudar, como ela dava os cursos nessa cidade, ela ficou comigo bastante. E daí eu me atraquei e fui aprender e comecei a vender bastante. Aí assim foi se passando e eu fui vendendo. Montei uma pecinha numa casa que a gente alugava na parte da frente, que lá era o meu ateliê. Daí até eu deixava aberto para se alguém queria, as vizinhas, se vinham pedir alguma coisa, podiam ir lá olhar se eu tinha coisa pronta, sabe? Mas eu entregava bastante para a cidade do lado, que é a cidade da minha mãe também. Entregava bastante coisas. Daí que eu fui começar a fazer os tapetes, que fui me interessar mais pelo patchwork. Eu comecei a fazer os bandôs, daí a coisa começou a crescer mais. Tá? Começou a ficar maior. E daí, aqui na cidade que a gente morava, não queriam operar o meu marido. Eles falavam que ele não ia ter nenhuma chance.
E a gente foi para uma outra cidade, a gente foi encaminhado, eu descobri um médico que se chama Passo Fundo, que é aqui no sul, e a gente foi para lá, que é referência de neuro. O médico de lá que iria fazer a cirurgia dele. Só que era uma cirurgia de grande risco, ele podia ficar sem caminhar. Aí o meu pai disse, vamos morar lá do lado da nossa casa. E daí a gente construiu aqui do lado, porque eu não tinha mais condições de cuidar dele, do Miguel, sozinha, e trabalhar, fazer minhas coisas. E daí eu vim para a cidade do lado da minha mãe e do meu pai, que é onde eu moro hoje. Daí sim que a coisa ficou grande mesmo. A gente passou pela pandemia, eu fiz muita máscara mesmo. Vendi muito bem. Eu aproveitei essa época, fiz muito dinheiro. Acho que a maioria das artesãs, né? E daí, nessa de fazer máscara, eu fiquei mais conhecida ainda, né? Então, aí faz 2 anos que meu marido fez a cirurgia e ficou bem, graças a Deus. Tá ótimo. Não ficou com nenhuma sequela, conseguiram tirar todo o tumor dele. A recuperação foi assim lenta, mas foi tudo bem, graças a Deus. Então, e a gente tá aqui até hoje e eu continuo nos meus artesanatos mais do que nunca. Isso é minha profissão. Eu empreendo agora com artesanato, né? Eu sento na minha máquina de manhã, depois que eu levo o Miguel no colégio, saio na hora de fazer almoço, volto de tarde, só saio de tardinha, como se estivesse num emprego mesmo, né? Então, é isso. Essa é um pouquinho da minha história, bem resumida, né? Então, eu abri um Instagram, né? Que eu nunca fui muito ligada a coisas assim de muita tecnologia, sabe? O meu irmão era bastante. Então, abri um Instagram, né? Vendo muito por ele, muito, né? No Facebook eu vendia muito nos grupos desses marketplaces, esses grupos do Facebook. Eu vendia muito, ainda vendo bastante, né? Pra minha região. Agora eu parei um pouco de postar, porque eu não tenho muito tempo mais pra vender. Mas é isso. Então eu decidi ensinar agora, pelo motivo também. Eu acho que puxa muito por causa da minha mãe, porque ela também era professora, né? De artesanato. Essa foi a profissão dela a vida toda. Ela não teve outra profissão. E eu tenho muito forte isso dentro de mim. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de artesanato, eu gosto muito de falar de artesanato. Eu gosto muito, sabe? Eu já ensinei algumas amigas da minha mãe que faziam o curso de crochê e tricô e queriam aprender alguma coisa. Eu ensinava a elas. E eu gosto muito disso. Já ensinei a fazer chinelos, amigas fazer chinelos. E eu gosto muito disso, eu acho que tá muito forte dentro de mim. E eu decidi criar, então, esse canal do YouTube porque eu aprendi assim. Isso me ajudou muito, muito. Foi assim que eu aprendi, então eu decidi passar o meu conhecimento adiante também. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito mesmo. E essa foi um pouquinho da minha história. Se vocês querem saber mais, vocês podem ir lá no meu Instagram, lá tem as peças que eu faço, né, que é @puroluxo.leilane. E lá eu vou postar também algumas peças, algumas fotos de algumas peças de quando eu comecei os meus trabalhos. E o que faz a gente evoluir é a prática, porque nos começos às vezes não sai tão bem, né, mas com prática a gente depois fica perfeita as coisas. Então, essa é um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham estejam gostando dos meus vídeos do meu canal do YouTube. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo, se vocês têm alguma sugestão, né, pra mim também, pra gente fazer algum trabalho, né. Eu estou aprendendo também com vocês ainda, então, se vocês quiserem alguma coisa, eu posso trazer aqui pra vocês. Tá? Se vocês querem saber mais alguma coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Esse é o meu universo, eu adoro o artesanato. O artesanato já me salvou, já salvou a minha família muitas vezes, então eu amo muito isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.